Esta é a primeira de uma série de aulas a respeito de capacitância e capacitores. Nessa sequência de aulas, nós vamos ver a definição, como a gente calcula e como estes componentes, os capacitores, são utilizados em circuito elétrico e qual o seu comportamento quando é conectado num circuito elétrico. Muito bem, para esta aula, é considerado requisito o conhecimento básico a respeito de integração e derivação e conceitos a respeito de campo elétrico, potencial elétrico, carga e corrente elétrica. Muito bem. Para a gente definir o que é capacitor, vamos inicialmente tomar dois condutores, que eu estou chamando de condutor A, o que está em vermelho na figura, e condutor B, o que está em azul. Tá? Nós vamos assumir que esses condutores são ideais, ou seja, eles são duas superfícies equipotenciais, tá? Todas as suas cargas vão estar concentradas em sua superfície e nós vamos tomar o condutor A e vamos retirar elétrons desse condutor, de forma que ele fique positivamente carregado com uma carga mais que. No condutor azul, o B, nós vamos introduzir elétrons de forma que ele assuma uma carga menos que. O importante é que o módulo da carga nos dois condutores, é o mesmo. O sinal é que vai ser diferente. Um vai ter carga positiva, o outro vai ter carga negativa. Muito bem, se nós assumirmos que esses dois condutores estão numa região do espaço em que existe somente a carga desses dois condutores, nesta região do espaço nós vamos ter o surgimento de um campo elétrico devido a estas duas distribuições de carga. Além disso, a gente também sabe que entre esses dois condutores vai surgir, devido a esse campo elétrico, uma diferença de potencial elétrico. E nós vamos associar ao potencial elétrico em A, o símbolo VA. E o potencial elétrico em B, nós vamos associar o símbolo VB, ou a denominação VB. Ok, essa diferença de potencial que vai surgir entre essas duas superfícies equipotenciais, cada uma delas associada a um condutor, de uma forma bem básica, pode ser calculada, por essa equação apresentada. Ou seja, a diferença de potencial entre os dois condutores, é igual à diferença dos potenciais elétricos dos dois condutores, que vai ser igual ao trabalho realizado por uma força externa para a gente pegar uma carga no condutor A e levarmos essa carga através de um percurso qualquer até o condutor B, dividido pelo valor da carga que nós estamos deslocando de A para B.
Muito bem, a gente sabe que trabalho, né, pode ser calculado já lá desde as definições da física clássica como a integral do produto escalar entre a força e o deslocamento. Muito bem. O que essa equação ela significa para a gente? Muito bem. Essa integral, tá? Ela vale para todos os casos, ou seja, é a fórmula mais geral para nós calcularmos o trabalho realizado por uma força ao longo de um deslocamento entre A e B. Com essa equação, a gente não precisa assumir que a força é constante. E o ângulo da força e o deslocamento pode variar ao longo do percurso. Ou seja, é a forma mais geral que nós temos para calcular o trabalho. Muito bem, o que é essa força F no nosso caso? Nós estamos tomando uma carga em A, aplicando uma força externa sobre essa carga, de forma a deslocá-la de A para B. Bem, o menor valor dessa força vai ser quando a gente efetuar esse deslocamento de A para B em equilíbrio dinâmico, ou seja, com essa carga sendo deslocada com velocidade constante entre A e B. Muito bem. A gente sabe que uma carga elétrica numa região em que nós temos um campo elétrico vai interagir com esse campo elétrico e essa interação vai se refletir no aparecimento de uma força de natureza elétrica sobre a carga. Então, a nossa força externa, para que essa carga se desloque, né, com velocidade constante, somatório de forças igual a zero, né, vai ter que ter exatamente o valor da força de natureza elétrica. E vai ter que cancelar essa força de natureza elétrica. Então, se a gente quer calcular o trabalho para deslocar essa carga entre A e B, em vez da gente utilizar a força F externa como parâmetro para cálculo de trabalho, e como ela é o oposto da força de natureza elétrica, né, a gente pode trabalhar com a força de natureza elétrica, que por definição, né, que a gente viu lá quando falou de campos elétricos, é o vetor campo elétrico vezes o valor da carga. Então, quando a gente está trabalhando, né, com forças de natureza elétrica, o trabalho realizado pode ser calculado a partir do campo elétrico e o valor da carga que nós estamos deslocando. E o que essa integral está dizendo que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher um percurso, porque essa é uma integral de linha, é uma integral ao longo de um deslocamento, e em cada ponto nesse deslocamento, nós fazemos o produto escalar entre o vetor campo elétrico e um vetor deslocamento infinitesimal. Fazemos isso para todos os deslocamentos infinitesimais ao longo do percurso, qualquer que seja ele, entre A e B. E, no final, somamos os resultados e integramos todos esses produtos escalares ao longo de A e B. A gente toma um produto escalar, né, com deslocamento infinitesimal, porque quando esse deslocamento infinitesimal for muito pequeno, nesse deslocamento infinitesimal, a gente pode assumir que o vetor campo elétrico ele é constante. Tá? Com isso, fica muito fácil
a gente conseguir resolver, né, o nosso produto escalar. Lembrando que produto escalar vai ser o módulo do vetor campo elétrico vezes o módulo do vetor deslocamento infinitesimal, que é dl, vezes o cosseno do menor ângulo entre o campo elétrico e o vetor deslocamento infinitesimal dl. Muito bem. Nós então vimos duas equações. Uma em que a gente pode calcular a diferença de potencial como a razão do trabalho para a gente deslocar a nossa carga do condutor A para o condutor B, dividido pelo valor da carga, e na outra a gente tem como encontrar o trabalho para deslocarmos essa carga entre A e B através de uma integral que envolve o campo elétrico. Tá? Então, se nós assumirmos que nessa região do espaço o campo elétrico se deve somente, né, a essas distribuições de carga, o campo elétrico existente, então, né, pode ser calculado, né, através, né, do conhecimento das distribuições de carga nos condutores A e B. É claro que se a gente pegar condutores com formatos aleatórios, nós não vamos ter um trabalho fácil a fazer, mas a gente consegue efetuar o cálculo e o trabalho desse trabalho, né, através do cálculo do campo elétrico nessa região. Assim, né, nós temos uma equação para cálculo da diferença de potencial entre os condutores A e B, dados por uma equação que já é velha conhecida nossa, ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos no espaço, no nosso caso, esses dois pontos estão nos nossos dois condutores, é igual ao negativo da integral do produto escalar do vetor campo elétrico e do vetor deslocamento infinitesimal ao longo de um percurso qualquer entre A e B. Tá? Então, nós temos uma integral de linha. Muito bem, só que aí nós temos um probleminha. Para a gente calcular essa diferença de potencial, nós precisamos calcular o campo elétrico. E se esse campo elétrico for o formato desses condutores e a distribuição de carga for absolutamente aleatória, genérica, né, para a gente calcular o campo elétrico em qualquer ponto, por exemplo, na figura, no ponto P, né, a gente não tem como utilizar uma única equação e obter o valor do campo elétrico. Tá? O que a gente pode fazer é tomar, né, elementos infinitesimais de carga no nosso condutor, por exemplo, no condutor A, e verificar qual é a contribuição ao campo elétrico desse elemento de carga dQ no ponto P. E vamos ter que fazer isso para todos os infinitos elementos infinitesimais de carga do condutor A e também analisar todos os infinitos elementos de carga do condutor B para sabermos qual é o valor do campo elétrico nesse nosso ponto P. Tá? Então, esse é o problema que nós temos, né, para resolvermos essa integral com elementos genéricos em cada ponto do nosso percurso. Nós vamos ter que fazer um cálculo bem complexo com relação ao campo elétrico. Tá? O campo elétrico total nesse ponto P vai ser a soma vetorial dos campos, das contribuições do campo elétrico devido a carga elemento infinitesimal. Conclusão,
a gente tem as equações, mas para um caso absolutamente genérico, é extremamente complexo a gente conseguir calcular esse campo elétrico. Embora as equações existam, né, a resolução dessas equações pode ser muito trabalhosa. Ok, de qualquer forma, nós temos, né, uma equação ou um método para a gente calcular, né, uma contribuição infinitesimal do campo elétrico em qualquer ponto do espaço devido a qualquer elemento de carga dq. Se o elemento de carga dq ele é infinitamente pequeno, ele pode ser assumido como uma carga pontual. A gente pode utilizar a fórmula de cálculo, né, de campo elétrico a uma dada distância r do nosso elemento de carga, utilizando a equação que está apresentada nessa transparência. Tá? Como nós estamos trabalhando com um elemento de carga dq, esse elemento de carga dq vai contribuir com um elemento, né, um campo elétrico infinitesimal no ponto P. E para a gente ter o campo elétrico total, nós temos que somar a contribuição de todos os elementos de carga dos nossos dois condutores no caso. Ok? Lembrando que o campo elétrico, né, devido a um elemento de carga infinitesimal que está sendo assumido como a carga pontual, vai estar sobre a reta suporte que une esse elemento de carga ao ponto P. Então, o campo elétrico infinitesimal ele vai estar sobre a reta suporte que une o elemento de carga infinitesimal e o ponto P. Se a gente escolher um outro elemento de carga qualquer, no nosso condutor A, por exemplo, nós vamos ter uma outra reta suporte e o nosso vetor vai ter uma orientação diferente do apresentado nessa figura. Então, essa contribuição infinitesimal de campo elétrico, ela está valendo somente para aquele elemento dq indicado na figura. Tá? Então, né, nessa equação, o de R é o vetor unitário na direção dessa reta suporte. Então, aqui nós temos a equação mais geral possível para a gente efetuar cálculo de campo elétrico devido a qualquer tipo de distribuição de cargas. Tá? Mais uma vez, né, e é importante frisar que essa equação pode redundar em cálculos extremamente trabalhosos. Então, o que nós temos? Nós temos uma operação de integração complexa para calcularmos o campo elétrico, e isso vai redundar numa equação, uma integração complexa para calcularmos a diferença de potencial entre os dois pontos A e B. O que a gente teria que imaginar será que existe alguma outra grandeza que nos permitiria obter alguma informação dessa distribuição de cargas que não envolvesse, né, operações tão complexas, né? Mesmo que a gente não conseguisse detalhar o comportamento do campo elétrico em toda a região entre esses dois condutores, né? Ou seja, todos os cálculos que nós estamos fazendo são cálculos que envolvem informações microscópicas, né? Nós recaímos em integração e nós temos uma complicação considerável para a gente tirar alguma informação, né, desse nosso par de condutores com relação à diferença de potencial e comportamento de campos elétricos. Outro detalhe importante que a gente tem que dizer é que, né,
quando nós criamos essa distribuição de carga, e mais na frente nós vamos ver como que a gente pode criar essa distribuição de cargas, nós tivemos que despender uma energia para criar essa distribuição de cargas. Então, é de se esperar, né, que essa distribuição de carga tenha uma dada energia armazenada, que eventualmente poderia ser utilizada para realizar algum trabalho ou fornecer alguma energia para algum processo ou para algum evento, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem informações que podem ser importantes com relação a essa distribuição de cargas, mas trabalhar a nível de campo elétrico, né, a gente vai ter operações complicadas, né, e normalmente a gente acaba tendo, né, a necessidade de procurar uma forma mais fácil da gente ter informações dessa distribuição de carga, normalmente principalmente energia, né, e que nos permita usar isso de uma forma mais tranquila do que utilizando integrações. Muito bem, nessa transparência eu enumerei as equações apresentadas e que rapidamente a gente trabalhou com elas. Olha bem, tanto a equação de diferença de potencial entre dois pontos, no nosso caso, os dois condutores, e o cálculo do campo elétrico são detalhados melhor em aulas que tratam desses assuntos. Eu só fiz um pequeno resumo dessas equações aqui, tá? Qualquer informação adicional é melhor conferir, né, bibliografias ou as aulas disponíveis, né, neste canal a respeito de campo elétrico e diferença de potencial elétrico. O importante para nós, né, é o que a gente vai obter a partir destas três equações. Muito bem, então essas duas primeiras equações nos permitem calcular o campo elétrico em qualquer ponto na região, né, no entorno dessas duas cargas ou dessa distribuição de cargas. A gente pode ver, né, que para calcularmos o campo elétrico nós temos que analisar isoladamente cada um dos elementos de carga de cada um dos dois condutores e necessitamos saber da distância entre o elemento de carga, cada um deles, ao ponto aonde nós queremos calcular o campo elétrico. Efetuamos o cálculo dessa equação para cada elemento de carga infinitesimal e depois integramos, somamos todas as contribuições individuais destes elementos infinitesimais de carga para obtermos o campo elétrico total. Muito bem, se a gente quer calcular a diferença de potencial elétrico entre os dois condutores, nós temos que calcular o valor do campo elétrico ao longo de um percurso entre os dois condutores. Ou seja, ao longo do percurso, tá, nós temos que, em cada deslocamento infinitesimal, usar as duas equações anteriores para obtermos o valor do campo elétrico e aí realizar o produto escalar entre o campo elétrico calculado e o vetor deslocamento infinitesimal. Temos que fazer isso para todos os pontos ao longo de todo o percurso. Terminado todo o percurso, nós
somamos, nós integramos, né, os resultados de todos os produtos escalares e aí, né, trocamos o sinal e aí nós temos qual é a diferença de potencial entre os dois condutores. Só isso. Muito bem. Agora vejamos o seguinte. Se nós aumentarmos a carga dos nossos dois condutores, ou seja, por exemplo, se nós dobrarmos a carga nesses dois condutores, ao invés de termos mais Q, tivermos mais 2Q, e ao invés de termos menos Q, a gente tiver menos 2Q, nós vamos dobrar as cargas infinitesimais, nós vamos dobrar a intensidade de campo elétrico e, dobrando a intensidade de campo elétrico, nós vamos dobrar a diferença de potencial elétrico entre os dois pontos. Se nós reduzirmos a carga pela metade, o que vai acontecer? O campo elétrico vai ser reduzido à metade e, como consequência, né, a diferença de potencial vai ser reduzida pela metade, porque o campo elétrico foi reduzido pela metade. O que a gente pode deduzir dessa equação é que qualquer variação na carga vai promover uma variação nos campos elétricos infinitesimais da mesma quantidade. O campo elétrico total num ponto vai ter a mesma variação, e essa variação no campo elétrico vai promover a mesma variação na diferença de potencial elétrico. Analisando, né, de forma direta, qualquer variação na carga, aumento ou diminuição de carga, vai promover a mesma variação na diferença de potencial entre os dois pontos, aumento ou diminuição. Bem, com isso, o que nós temos? A razão entre carga armazenada nesses condutores e diferença de potencial vai ser uma constante. Toda vez que a gente dobra a carga, dobramos a diferença de potencial. A relação carga sobre diferença de potencial vai continuar a mesma, porque nós vamos ter 2 vezes Q, 2 vezes V, 2 simplifica com 2, vamos continuar tendo Q sobre V. Ou seja, toda vez que nós temos dois condutores carregados com cargas de mesmo módulo e de sinais trocados, né? Toda vez que a gente promove uma variação na carga, nós vamos ter uma mesma variação na diferença de potencial, de tal forma que a razão entre carga e diferença de potencial entre esses dois condutores é constante, ou seja, está relacionado com os nossos condutores, ou nosso par de condutores, melhor dizendo. Tá? Então, para essa situação, o que a gente tem? Né? Como Q sobre V é constante, resolveu-se denominar essa constante, né, associada àquele par de condutores a a denominação capacitância, ou a capacitância é essa constante. Normalmente a gente usa a letra C para capacitância. A unidade vai ser Coulomb por volt, que recebeu um nome especial de Farad, tá? Que é uma homenagem a Michael Faraday, que foi o responsável pelo desenvolvimento desse conceito de capacitância. Bem, e por que ele é importante para nós, esse conceito? É que permite que a gente relacione uma distribuição de cargas quando a gente tem dois condutores, tá?
com uma grandeza macroscópica, que é a diferença de potencial, sem que a gente tenha que efetivamente, né, operar com grandezas microscópicas ou com a operação das integrações que estão associadas com o cálculo do campo elétrico. Então, nós ganhamos uma possibilidade de analisarmos macroscopicamente o comportamento deste nosso par de condutores, sem termos que efetivamente, né, calcularmos o campo elétrico. E a gente tem que lembrar que carga é o quê? Né? Ela está relacionada com corrente elétrica, né? Que também é uma grandeza macroscópica. Então a gente pode substituir na nossa equação a informação de carga por corrente, tá? E com isso nós temos como calcular capacitância, né? Ou obter informações ou relações entre corrente, né? Que é o fluxo de cargas, né? E diferença de potencial, né? Sem a gente ter que efetivamente calcular, né, campo elétrico, utilizando, né, para obtermos informações relativas a esse par de condutores de somente, né, grandezas macroscópicas que podem ser facilmente mensuráveis, que são corrente elétrica e diferença de potencial elétrico. Nós vamos, na sequência, definirmos que tipo de informações e como a gente opera, né, com essas informações, né, e como elas estão associadas, né. O que acontece é que, por hora, essa relação, né, essa definição dessa constante, ela abre uma possibilidade de nós obtermos informações de sistemas, né, de componentes, né, de distribuições de condutores, né, com grandezas macroscópicas e sem ter que efetuarmos cálculo de campo elétrico. Muito bem, nessa frase, né, nós resumimos o que é um capacitor, né? Um capacitor, de forma bem básica, é um elemento, é um componente, né, que a gente constrói para explorar a capacitância, né, em que a capacitância é a razão entre carga armazenada nesse capacitor e a diferença de potencial entre os dois condutores. Então, um capacitor, ele é considerado qualquer sistema que a gente tem condutores isolados, né, que recebem carga elétrica, tá? Então, qualquer par de condutores, pelo menos um par, né, qualquer par de condutores que tem armazenamento de cargas elétricas são, independente do formato, né, denominados de capacitores. E como capacitores, eles têm uma característica associada, uma grandeza associada, né, denominada capacitância, que é obtida através da relação entre a carga armazenada neste capacitor e a diferença de potencial entre os condutores desse capacitor devido a esta carga armazenada. Muito bem. Então, qualquer sistema com dois condutores separados por um isolante é denominado capacitor ou pode ser assumido como um capacitor. O que nós vamos ver na sequência é que esse conceito de capacitor, ele pode basicamente
aparecer ou ser introduzido nos nossos cálculos, nos nossos modelos de sistemas elétricos, por duas vias. A primeira via é, conforme nós já mencionamos e nós vamos ver mais à frente, é que esse conjunto de condutores carregados, essa distribuição de cargas, ela tenha energia armazenada. Então, a gente pode introduzir um capacitor num circuito elétrico justamente para a gente conseguir ter um elemento passivo capaz de armazenar energia no nosso sistema. Tá? Então eu posso precisar armazenar energia e aí eu introduzo um capacitor no circuito. Nós vamos ver também que um capacitor, isso mais à frente, ele pode operar como um filtro, para eliminar faixas de frequências no nosso circuito elétrico. Mas isso é assunto mais para frente. A outra possibilidade é a seguinte: nós vimos que qualquer sistema constituído por dois condutores que possuem carga elétrica armazenada, eles vão operar como capacitores. Então, os capacitores podem surgir nos nossos sistemas elétricos como componentes parasitas. Ora, são componentes que a gente não desejaria que eles estivessem lá, mas pelo simples fato da gente estar usando condutores, com cargas elétricas armazenadas, separadas por um isolante, por exemplo, dois fios sendo percorridos por corrente elétrica, um próximo ao outro, a gente pode, mesmo sem desejar, estar introduzindo no nosso sistema um capacitor. E muitas vezes o efeito desse capacitor parasita no nosso circuito, ele pode não ser desprezado. E a gente tem que modelar o nosso sistema considerando esse capacitor. A gente não queria que ele existisse, mas a simples forma de nós construirmos o nosso sistema, o nosso sistema elétrico, ele vai aparecer, pode ter um efeito considerável, Qual o efeito que um capacitor pode ter? Na sequência das nossas aulas a gente começa a elucidar isso, E eu posso ter que utilizar, um modelamento introduzindo esse capacitor, mesmo que efetivamente ele não exista no meu sistema de projeto original, tá? Como que a gente pode promover o carregamento com mesma carga e de sinais contrários, A gente pode pegar elétrons de um dos condutores e levar ele para o outro condutor, por exemplo, através de uma conexão desses dois condutores numa bateria, tá? O importante é que num capacitor, por hora, nós estamos assumindo que nós temos uma carga de mesmo módulo assumido nos dois condutores, E nós vamos ter carga positiva, falta de elétrons, e o outro carga negativa. Por exemplo, se eu conectar esses dois condutores numa bateria, nós conseguimos tirar elétrons de um condutor e levar esses elétrons para o outro condutor. E aí facilmente a gente consegue deixar os dois condutores com uma mesma carga e cargas de sinais contrários. Quando a gente está transferindo carga de um capacitor, de um condutor para o outro, a gente fala que a gente está efetuando o processo de carga do capacitor, ou seja, a gente está retirando elétrons, do condutor que vai ficar positivamente carregado, e nós vamos estar colocando elétrons no condutor que vai ficar negativamente
carregado. Então esse processo é o que a gente chama de carga. Muito bem, vamos ver só um exemplo básico de como acontece esse processo de carga. Na figura mais ao alto, à esquerda, nós temos duas placas condutoras separadas por um dielétrico, por um isolante. Por hora ela não está conectada à bateria, porque a nossa chave está aberta. E os nossos dois condutores, em condições naturais, eles estão neutros, ou seja, nós temos a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. Bem, na figura ao alto, mais à direita, o que a gente fez? A gente fechou essa chave. Muito bem, o nosso condutor ele estava neutro, as duas placas, né? As duas placas condutoras estavam neutras. Na hora que a gente fecha a chave, o que vai acontecer? Todo condutor tem elétrons livres na sua última camada, na camada de valência. Esses elétrons eles têm liberdade de se movimentar pela estrutura cristalina. Bem, a conexão entre a nossa placa condutora e a bateria é feita por um condutor. Então, o que vai acontecer? A bateria ela tem um terminal positivo em que ela tem falta de elétrons. Os elétrons que estavam, os elétrons livres que estavam nas nossas placas, eles são atraídos pela placa positiva da bateria. Então, os elétrons livres da nossa placa, inicialmente neutra, começam a se deslocar em direção à bateria. Com isso, essa placa esquerda do nosso capacitor, ela vai ficando positivamente carregada, ou seja, ela vai ter falta de elétrons. Lembrando que nós temos um isolante entre as duas placas. Então, cargas da placa da direita não tem como, se locomover, pelo menos num isolante ideal, para a nossa placa da esquerda. Então, é por isso que nós vamos ter um acúmulo de cargas positivas à esquerda. A mesma coisa vai acontecer de forma similar com a nossa placa da direita do nosso capacitor. Olha bem, a nossa placa esquerda vai ficando com falta de elétrons, ela vai ficando positivamente carregada. Ora, se nós temos um acúmulo de cargas positivas aqui, os elétrons livres da outra placa condutora vão começar a ser atraídos, na direção das cargas positivas, ou seja, elas tendem a se concentrar na face interna da nossa placa condutora da direita. Bem, como esse nosso segundo condutor está conectado ao terminal negativo da bateria, onde nós temos excesso de elétrons, elétrons da nossa bateria vão ser deslocados para outra placa condutora da direita. Com isso, nós vamos ter o quê? Acúmulo de cargas negativas na placa da direita, acúmulo de cargas positivas na placa da esquerda. E esse processo, ele vai ocorrendo até um dado limite, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos lembrar de algumas coisas importantes. Nós estamos falando de placas condutoras. Quando o nosso sistema se equilibrar num condutor que não está na presença de um campo elétrico externo, as suas cargas elétricas tendem a se distribuir pela superfície do condutor. No nosso caso, as cargas elétricas elas vão se acumular nas superfícies internas das duas placas, porque nós vamos ter cargas positivas à esquerda, cargas negativas à direita, elas vão se atrair
e as nossas cargas vão se acumular nas faces internas, né, das placas condutoras do nosso capacitor. Bem, na figura da de baixo, nós temos o quê? Esse processo vai acontecer até um instante em que a diferença de potencial entre as nossas placas condutoras vai ser exatamente igual à diferença de potencial, né, entre os terminais da bateria. Tá? Então, esse deslocamento de cargas ele vai acontecer, né, no limite, né, da gente ter uma diferença de potencial entre as placas igual à diferença de potencial, né, entre os terminais da bateria. Tá? Isso acontece porque a gente sabe que diferença de potencial está relacionado com energia, com trabalho para realizar uma carga. Enquanto a gente tiver uma diferença de potencial entre a placa condutora, né, e o terminal da bateria, nós vamos ter energia, nós vamos ter capacidade de deslocar cargas. Na hora que os terminais estiverem, né, no mesmo potencial, ou seja, a placa condutora, o condutor que interliga a placa condutora, a bateria e o terminal da bateria tiverem no mesmo potencial elétrico, nós não temos mais como fornecer energia para deslocar mais cargas. Então, o nosso sistema estabiliza quando as placas condutoras têm a mesma diferença de potencial elétrico que a nossa bateria. Então, essa é uma forma da gente carregar as duas placas com cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Muito bem. Em diagramas de circuitos elétricos, os símbolos são duas barras paralelas, né, com tracinho, ou seja, nós temos dois símbolos possíveis para a gente simbolizar um capacitor. Normalmente nós vamos usar esse primeiro símbolo, né? Ou seja, toda vez que a gente vê esse símbolo num circuito elétrico, a gente vai assumir que esse símbolo é um capacitor, né? Que é um elemento em que a gente pretende explorar a sua capacitância, ou seja, uma característica que é a relação entre carga acumulada e diferença de potencial entre as duas placas. E isso me lembrou de algo importante. Quando a gente efetuou o processo de carga desse capacitor, o fluxo de cargas ocorreu através do circuito externo das placas do nosso capacitor. Se nós considerarmos que nós temos o isolante ideal, nenhum fluxo de cargas ocorre entre as placas. Ou seja, para um isolante ideal, nós não temos nenhuma fuga de cargas através do isolante, do dielétrico. Isso quer dizer o quê? Muitas vezes a gente fala de corrente, ou nós vamos falar de corrente através de um capacitor, mas num capacitor ideal nós nunca temos, tá, corrente através do seu interior. O fluxo de cargas é sempre pelo circuito externo, e isso é importante. Inclusive, em física mais à frente, nós vamos ver que algumas equações que nós estudamos quando falamos de campo elétrico e diferença de potencial elétrico sofreram alguns ajustes pelo Maxwell justamente para introduzir este comportamento de um capacitor e torná-lo matematicamente possível de ser representado. Tá? O importante, por enquanto, é que num capacitor ideal
nós não temos fluxo de carga através do dielétrico. O fluxo de cargas, a corrente, né, sempre através dos circuitos externos às placas. Muito bem. Uma forma da gente carregar um capacitor é ligá-lo a uma bateria. Por que eu estou dizendo uma forma? Porque nós vamos ver em circuitos mais à frente que basta que a gente introduza uma diferença de potencial entre seus terminais. E isso pode, né, não ser, ou pode ser obtido não necessariamente apenas, né, a rigor por uma bateria, né? As cargas nos nossos condutores vão ter mesmo módulo, né, positivo, mesmo módulo e sinais contrários. Nós vamos ter uma diferença de potencial entre essas placas, tá? A partir do instante que a gente tem algum acúmulo de carga nesse nosso capacitor, né? E nós vimos que a variação de carga ocasiona uma variação no mesmo sentido, né? Na diferença de potencial, de tal forma que para um capacitor a relação entre carga acumulada em suas placas e a diferença de potencial, ela é constante. Muito bem, vamos apresentar aqui alguns capacitores que na prática eles são ou muito utilizados como referência didática ou muito utilizados em implementações reais de capacitores. O primeiro dele é o capacitor com placas planas e paralelas. Nós temos duas placas planas, né, condutoras, colocadas em paralelo. Tá? Então nós temos dois condutores separados por um isolante. Esse isolante pode ser o vácuo, o ar, ou pode ser algum material mais específico, que nós vamos tratar mais à frente na matéria. Essas placas vão ter uma área, né, de superfície, uma área A, e vão estar separados por uma distância D. Tá? Havendo acúmulo de cargas, nós vamos ter uma diferença de potencial entre essas placas. E aí é importante a gente destacar algumas coisas. Olha bem, um capacitor de placas planas e paralelas, né, idealmente, ele tem o campo elétrico com o mesmo módulo e mesmo sentido de direção em qualquer ponto entre as placas. Ou seja, entre as duas placas, em qualquer localização, o campo elétrico, o vetor campo elétrico é sempre o mesmo. Na prática, o que acontece? Nas regiões próximas às laterais das placas condutoras, nós vamos ter distorções no campo elétrico, que também muitas vezes é designado como vazamento de campo elétrico. Então, num capacitor de placas planas e paralelas, nas regiões centrais da placa, a gente pode assumir que o campo elétrico é constante. Nas regiões mais externas ou mais próximas às bordas das placas, nós temos distorções e o campo elétrico efetivamente não é mais constante. Na prática, para a gente minimizar esse efeito de vazamento de campo elétrico, né, o que a gente pode fazer é usar placas com dimensões que vão formar a sua área muito maiores que a distância. Então, se a gente usa largura e comprimento da placa muito maior que a distância entre as placas, né? E se a gente operar em regiões muito próximas ao centro, a gente consegue minimizar esses efeitos de vazamento de borda. Tá? Nessa figura, nós temos um capacitor de placas planas e paralelas,
E num experimento, né, a gente pode verificar como são as linhas de campo elétrico entre as duas placas condutoras carregadas. A gente pode ver que a gente tem, né, na região central um campo constante, né, e à medida que a gente vai caminhando para a borda, nós vamos ter vazamento ou distorções no campo elétrico, tá? Isso é uma visão do que ocorre na prática. Isso pode ser feito experimentalmente se a gente jogar partículas muito finas em óleos isolantes, por exemplo, como óleo ríceo, né? Se a gente introduzir cargas entre essas placas, essas partículas finas, normalmente a gente pode usar, por exemplo, o pozinho de fubá, por exemplo, ele vai ter, né, ele vai se alinhar com o campo elétrico e vai produzir exatamente essa imagem que a gente está vendo aqui, tá? Por hora, né, a gente sempre vai estar assumindo que os nossos capacitores eles são ideais, ou seja, nós vamos estar desprezando, né, essas distorções de borda. Na prática, a gente pode reproduzir isso, conforme eu disse, diminuindo a distância entre essas duas placas condutoras, né? Quanto mais próximas elas estiverem, menores distorções de borda nós vamos ter. Um outro capacitor, né, também comum é o capacitor esférico. Lembrem que para a gente ter um capacitor, basta que a gente tenha, né, dois condutores metálicos separados por um isolante. Olha bem, nesse caso nós temos dois condutores, são duas esferas concêntricas, uma interna e outra externa, separadas por um isolante. Tá? A grande vantagem desse capacitor é que a gente minimiza muito, né, o vazamento de campo elétrico dessa nossa estrutura, né? Num capacitor de placas planas e paralelas, nós temos regiões entre essas placas, né, nas bordas, né? E aqui, como nós não temos nenhuma borda, né, a gente acaba minimizando esse vazamento. Por que eu digo minimizando? Né? Mecanicamente, para a gente sustentar essa configuração, a gente tem que fazer uso de alguma estrutura interna para manter essas duas esferas concêntricas. Então, nesses dispositivos de fixação, a gente vai acabar tendo alguma forma de distorção, tá? Mas o capacitor de placas, o capacitor esférico, né, ele acaba, né, promovendo uma grande minimização de vazamento de campo elétrico. E por isso ele tem muita utilização quando a gente necessita, né, minimizar esse vazamento para não causar, por exemplo, interferência em outros componentes no nosso sistema. Um outro capacitor, né, muito utilizado, né, em modelos é o capacitor cilíndrico, em que nós temos dois cilindros concêntricos, uma casca cilíndrica e no seu interior um condutor, tá? Porque, por exemplo, um cabo coaxial, né, dependendo do tipo de sinal sendo transmitido, a gente pode não poder desprezar a capacitância, porque no isolante, na malha isolante externa de blindagem, nós temos um condutor que eventualmente vai acumular carga. No nosso condutor interno nós temos carga, eventualmente corrente elétrica, ou seja, vamos ter carga acumulada. Temos dois condutores separados por um isolante, o isolante do cabo. Então nós vamos ter um capacitor num cabo coaxial, por exemplo. E o nosso modelo, dependendo do sinal sendo transmitido, né, esse capacitor parasita,
existente pela própria existência e pela própria estrutura do cabo sendo utilizado, acaba tendo que ser considerado, tá? Então, um outro capacitor muito utilizado e muito associado com transmissão de dados, né, é um capacitor cilíndrico. Por exemplo, em transmissões de sinal de dados, né, cabos coaxiais, como eu disse, ok? Então, nós temos capacitores, né, de placas planas e paralelas e esféricos, né, que são construídos muitas vezes porque a gente precisa ter capacitores nos nossos sistemas, né, e nós temos um outro modelo de capacitor, né, que nós vamos tratar dele mais em outra aula, em que muitas vezes ele está associado a capacitâncias parasitas, tá? Ele não é modelado apenas para capacitâncias parasitas, mas é a sua principal utilidade. Nessa figura nós temos alguns capacitores, né, variáveis ou não, ou seja, capacitores, né, que podem promover a variação. Para a gente entender isso, nós vamos ter que caminhar um pouquinho mais a nossa matéria, né? Mas aqui nós temos exemplos, né, de capacitores que foram criados, né, para que a gente possa introduzi-los nos nossos circuitos, nos nossos sistemas, de forma a explorar a sua característica, a sua grandeza, a capacitância. Nós vamos entender como a gente pode explorar e qual é o efeito desse capacitor num circuito elétrico à medida que a gente for caminhando na nossa matéria. E um capacitor também é sempre importante lembrar, ele pode aparecer como um parasita. Então, embora ele não exista, né, fisicamente no nosso circuito, né, ele tende a existir no modelo porque ele pode introduzir variações no nosso comportamento do sistema, e isso tem que ser modelado e tratado. Com isso, nós encerramos a nossa primeira aula a respeito de capacitores. Na aula seguinte, nós vamos ver como a gente calcula a capacitância. Muito obrigado.